Deputado, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Eu estou aqui em Brasília, ao lado da Heloísa. Estou no estúdio do ICL. É um prazer estar participando aqui com vocês. Muito bom. Prazer é nosso. Deputado, eu gostaria de começar lhe perguntando o que o senhor achou do ato, porque teve gente que achou que devia ser um pouco mais quente, digamos assim. Eu queria saber a sua opinião. Eu achei o ato muito importante. Agora, eu achei que faltou conectar toda a história. Porque, veja bem, o 8 de janeiro não foi um ato isolado. Não foi um passeio no parque. Não foi um ato de baderneiros. Não foi isso. A gente tem que entender o processo como um todo. Eu senti falta disso, Chico Sá, nos discursos. Sim. Porque, veja, a gente começa, você sabe que o tenente-coronel Mauro Cid, a Polícia Federal, pega no computador dele uma reunião gravada de Bolsonaro com 22 ministros em julho, antes das eleições. O general Heleno ali falava em virada de mesa. Aquele general Mário Fernandes, que está preso, no mesmo dia deu uma declaração dizendo que tem que ser uma junta militar, como o golpe de 64. Ou seja, eles tinham um plano de golpe desde antes das eleições. Depois da eleição, a gente sabe o que aconteceu. Aquelas manifestações das rodovias, os acampamentos que eram protegidos pelas Forças Armadas, e teve dois movimentos, por isso que eu quero chamar a atenção, que foi o mesmo plano até 8 de janeiro. Um primeiro movimento da minuta do golpe, que foi escrita, e teve 3 reuniões com os comandantes militares com Bolsonaro. Uma reunião no dia 7 de dezembro, que Bolsonaro apresenta. Uma reunião na semana posterior, e a última no dia 15 de dezembro. Dessa última, o comandante do Exército, Freire Gomes, é taxativo. Nós não vamos entrar nisso. Mas veja, ao mesmo tempo tinha uma operação paralela. Operação Punhal Verde e Amarelo. Ela começa, Heloísa, no dia 9 de novembro. Foi naquele dia que o general Mário Fernandes imprime várias cópias daquela operação, vai para o Palácio da Alvorada, numa reunião com Bolsonaro. Quero chamar a atenção que dia 11 saiu uma nota muito ruim dos 3 comandantes militares, falando sobre aqueles protestos em frente aos acampamentos, falando inclusive do poder moderador das Forças Armadas ali. Dia 11. Dia 12 de novembro, Braga Neto se reúne com os kits pretos, ou seja, é uma operação paralela, sem o conhecimento dos comandantes. E ali começa o processo de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo, o relatório da Polícia Federal traz isso tudo. Eles começaram a acompanhar os passos, dia a dia, do ministro Alexandre de Moraes. Dia 15 de dezembro foi o dia que aquela operação Punhal Verde e Amarelo, que a gente sabe que teve a parte que era a Copa, onde vários kits pretos chegaram a Brasília e foram até a casa do ministro Alexandre de Moraes, e a operação foi suspensa às 9 horas da noite. O motivo ninguém sabe, mas talvez tenha sido a reunião dos comandantes militares com Bolsonaro, que foi no mesmo dia 15. Tem gente que diz que o que faltou foi a assinatura do Bolsonaro. Olha só, isso aí é dia 15. Passa isso. Eles continuam planejando. O dia 8 não foi um ato isolado, eles tinham um plano bem organizado. O que é que eles queriam, Luiz, ali? Eles queriam, a partir daquela intervenção, que contou com a participação dos kits pretos. Você sabe que o Capelli, que foi interventor, foi presidente da UNE, eu fui presidente da UNE, é um grande amigo. Ele me conta que naquele 8 de janeiro, 44 policiais militares foram feridos. Todos disseram: nós temos experiência com manifestações. Aqui era diferente. Eles tinham tática. É como se fosse tática de guerrilha. O que é que eles queriam provocar a partir dali? Eles queriam provocar a GLO. Queriam que o presidente Lula chamasse uma GLO. Eu quero chamar a atenção de vocês. Quem era que estava indicado ali nos últimos dias do governo Bolsonaro para comandar aquele comando de operações especiais de Goiânia? Que é os kits pretos.
Tenente Coronel Mauro Cid. Exatamente. Decretada a GLO, Mauro Cid assumiria imediatamente aquele comando, que é um comando especial feito, sabe para quê? Para trabalhar com rebeliões, com movimentações, em Brasília em especial. Em Brasília. Então, o que o senhor está dizendo é que faltou dar esse histórico um pouco mais, pontuar melhor esse histórico nessa cerimônia toda hoje, em algum momento. Na cerimônia da cobertura da imprensa, toda vez que eu vejo falar, eu fico vendo os canais aí de televisão, eles falam muito como um ato isolado. Esse ato está conjunto. É um ato que foi organizado, na verdade, comandado por Bolsonaro, por Braga Neto, quiseram o consentimento dos comandantes. Não houve de dois, teve o da Marinha, tá? O Garnier estava pronto para atuar. O Freire Gomes e o Batista Júnior que não foram. Então veja, qual foi a sorte daquele episódio todo? É que o presidente Lula decidiu não chamar a GLO. Foi aconselhado por vários ministros a chamar, eles não vão chamar a GLO. E a outra coisa que foi muito importante foi a determinação do Alexandre Moraes, que vamos falar sério. Decretou prisão de todo mundo. Porque eu quero chamar a atenção, não quero me alongar para vocês entrarem, de um sujeito e de um erro do governo. O comandante do Exército se chama comandante Arruda. Chico, Rodrigo, Gabriel, sabe como é que ele foi parar lá no comando do Exército? Convenceram o Lula a colocar o comandante por antiguidade. O mais antigo. Isso não pode ser assim. Não dá, né? Esse cara, na minha opinião, sempre flertou com um golpe. Veja o que aconteceu no dia 8. No dia 8 de janeiro, depois das manifestações, o Capelli foi nomeado interventor e ele vai em direção ao acampamento com a polícia militar para prender aqueles golpistas. Sabe o que aconteceu? Não deixaram. Houve uma manobra militar. É. Movimentaram tanques blindados e apontaram para o lado de lá. Sim. Quando ele chega, tá aquela situação. Canhões apontados para a tropa da Polícia Militar. E o diálogo com o general Dutra, que era o comandante do Planalto, foi duro. E o general Dutra disse: Capelli, você vai conversar com o comandante do Exército agora, o comandante Arruda. Na hora que chega o comandante Arruda, o Capelli, o comandante da Polícia Militar, sabe o que o comandante do Exército diz? Você acha que tem mais efetivo, olhando para o comandante da Polícia Militar, você acha que você tem mais efetivo do que eu? Aí disse mais: o Brasil está dividido. E olhou para o Capelli e disse: vocês têm que devolver os ônibus para a gente tirar os manifestantes aqui de Brasília. Esse era o comandante do Exército. E o Capelli disse: não, eles vão ser presos. Veja bem, foi esse mesmo general Arruda que foi demitido pelo Lula depois, quando o Lula pediu a demissão, pediu para não assumir o cargo o tenente coronel Mauro Cid. Agora... Ele não aceitou, ele quis peitar o Lula. Aí, só para encerrar, para passar para vocês. Se tivesse uma GLO, quem ia comandar? Quem era o comandante do Exército? O Arruda com o Mauro Cid. Não, eu achei muito boa essa retomada. Não, eu achei muito boa essa retomada, porque a gente perguntou sobre o ato de hoje, mas o deputado faz o link. O que faltou no ato de hoje foi contar essa história que ele acabou de contar aqui pra gente. Contar a história completa. Passo por passo, chegando para esse momento que talvez seja um dos momentos mais dramáticos da história recente do Brasil, quando o Capelli vai varrendo, tirando os golpistas com as tropas. Ele tinha sido nomeado pelo Flávio Dino para fazer isso e fica frente a frente com os chefes do Exército, com os golpistas que estavam acampados lá no Exército. Mas eu queria, depois desse resumo muito bem feito que o deputado Lindbergh fez aqui pra gente, retomar a ideia. A gente mostrou aqui as imagens ali na Praça dos Três Poderes. É claro, foi bonito, estava escrito ali democracia, um abraço à praça. Agora, nos próximos anos, deputado, o senhor não acha que devia se tentar manifestações um pouco mais massivas, né, mobilizar um pouco mais? Foi feito de última hora. Ok, foi bonito, foi importante. Mas não é necessário que transformar, a gente falava disso, né, Chico, Gabi, o 8 de janeiro tem que estar como a data da defesa da democracia no Brasil, né, Chico? A gente tem que mobilizar nesse sentido, né? Sim, não, e contar a história completa. Não deixar vingar a ideia de que o 8 de janeiro foi uma bandalheira, foi uma quebradeira. É uma baderna aleatória. Você tem que juntar a historinha inteira. É isso. O roteiro não é só... então dia 8, quem sobrou na frente dos quartéis resolveu fazer uma baguncinha lá. Não é isso.
Era a culminação de um golpe que terminaria com a GLO, como explicou aqui o Lindbergh. Mas sobre a mobilização de rua, né? Ali foi um ato bonito na praça, mas acho que faltou um pouco mais de povo, né, deputado? Olha, Rodrigo, tem um problema claro aqui. Você sabe que eu estava no Rio de Janeiro, cheguei em Brasília ontem, eu faço o malho na Smart Fit. A Smart Fit estava completamente vazia. Brasília, em janeiro, não é fácil. Não é só o mundo político. As pessoas saem daqui. Eu sei dizer que não está fácil mobilizar. Eu acompanhei isso de longe porque a Gleisi se envolveu. Claro que a decisão de fazer o abraço foi da última semana. Mas a quantidade de reuniões que a Gleisi fez, com tudo que é entidade, e é de fato um período difícil de mobilização. Sim. Eu queria, ninguém mais que a gente queria que ali tivesse cheio. A Gleisi trabalhou 24 horas por isso. Eu estava preocupado que fosse mais vazio, eu achei o final até bom. Sim. Eu vi vocês falando, todos nós queremos que aquela manifestação fosse maior, mas as condições objetivas aqui não eram muito simples, até para mobilizar gente de outro estado. Mês de janeiro, essa data, não é simples. Agora, mobilizar, deputada, é algo que está difícil de uma maneira geral para todos os assuntos na política brasileira. E eu queria aproveitar, então, esse gancho desse assunto e lhe perguntar o seguinte: o senhor vai ser o líder do PT, né, a partir desse ano. Vai ter uma briga feia pela frente, porque a gente está aí na perspectiva de ver o juro subir mais uma vez, e foi uma grande briga sua esse ano inteiro que passou pela queda dos juros. A gente ainda não conseguiu ver o Congresso discutir e aprovar a medida que tira um pouco mais de dinheiro lá de cima para dar mais dinheiro aqui para baixo. Essa parte da reforma tributária ainda não foi tratada. Então, virão para a sua mesa assuntos difíceis, né, que vão necessitar de muita briga e que, se tivesse mobilização popular, tornariam talvez a sua vida um pouquinho mais fácil. Como é que o senhor está vendo esse ano que vem aí? Olha, eu acho o seguinte, vamos lá, extrema-direita vai ter um processo de defensiva, porque vai ter o julgamento e a prisão do Bolsonaro. Eu conheço muito esse inquérito. Quero dizer a vocês que estão nos assistindo, muita gente pergunta, mas vai ser preso mesmo? Vai ser preso. Se alguém do Supremo quisesse fazer um acordão, não tem jeito. São muitas provas. É claro que a vitória do Trump, que a gente viu de ontem para hoje, não foi qualquer coisa, né? Nós estamos entrando numa fase, é uma viagem nova, a gente não sabe onde é que isso vai dar. O senhor está falando do Zuckerberg, né? Facebook. Claro, tanto da meta do Facebook, quanto a coisa do Trump, falar em anexação do Canadá, da Groenlândia. É um negócio de... Você pode dizer, pode ter exageros, ele não vai fazer isso, tudo bem. Mas ele pode tentar desestabilizar a América Latina. Sim. Eu não tenho dúvidas. A gente aqui tem que estar esperto, porque eles podem. É uma turma de extrema-direita, violenta. Então, claro que isso dá um ânimo a essa extrema-direita brasileira, mas aqui não tem jeito. Bolsonaro vai ser julgado e vai ser preso no próximo ano. Qual o nosso maior problema, na minha avaliação, Gabriela? É o mercado. O que o mercado e a Faria Lima estão querendo fazer no governo é um cerco. Essa história de aumentar a taxa de juros em 1% da taxa Selic e deixar 2 pontos, foi um guindance, como eles falam, 2 pontos, é um escândalo. É para parar a economia, eles querem sabotar. Como é que eles querem que a economia pare? Por quê? Porque, apesar de tudo, eles diziam que a economia brasileira ia crescer 0,8% no primeiro ano. Cresceu 3,2%. No segundo, diziam que ia ser 1,5%. Vai crescer mais de 3,5%. A renda cresceu, Chico, 11%. É muita coisa. Sim. Isso é fruto de políticas como o aumento, a valorização do salário mínimo, que a gente sabe que foi reajuste zero com o Temer, com o Bolsonaro, o Bolsa Família turbinado, a retomada de programas. Tem uma política, essa nova indústria brasileira, é uma coisa importante, Rodrigo. Olha, tem crédito pelo BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, de mais de 500 bilhões. É uma forma de driblar essa política monetária. E acaba estimulando, a indústria cresceu. Mas veja, eles querem derrotar o governo. E eu estou convencido que eles querem desacelerar a economia. Eu quero, como líder do PT, eu vou assumir dia 1º, começar pegando de cara, com força, essa bandeira da taxação dos mais ricos,
0,1%, isenção de imposto de renda até R$5.000. Eu acho engraçado que esse pessoal... Pode falar, Gabriela. Não, perdão. Eu só não queria deixar de perguntar, porque o nosso tempo está quase acabando. Eu queria muito te ouvir a respeito da decisão do Zuckerberg, da Meta e como isso nos afeta, porque o senhor falou agora mesmo de desestabilização da América Latina. E no fim das contas, isso, quando ele fala da América Latina e tem essa visão muito imperialista de como tudo isso funciona, deixa todos nós muito preocupados a respeito da judicialização desse processo. A gente pode ter algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o Elon Musk, porque chegou até a retirar, né, o escritório jurídico do Brasil do X, e a gente tem a nossa legislação local, mas ainda muito fragilizada, ainda não está contento, né, da inteligência artificial e a todas as fake news que a gente enfrenta. Então, quero te ouvir a respeito disso e a fala do ministro Alexandre de Moraes, que eu peço rapidamente aqui para a nossa equipe colocar na tela para o senhor poder comentar. Ele disse hoje... Aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. Olha só, no Brasil só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes das Big Techs. Pelo resto do mundo não podemos falar, mas pelo Brasil eu tenho absoluta certeza e convicção de que o STF não vai permitir que as Big Techs continuem sendo instrumentalizadas. Então queria ouvir rapidamente o seu comentário, por gentileza, a respeito disso. Olha, eu achei a fala do Zuckerberg assustadora, né? É impressionante, né? E é uma rendição ali ao Trump. E Trump depois ainda disse, eu acho que ele fez isso depois das minhas ameaças, né? Mas é algo inaceitável, inacreditável o caminho que a gente está tomando. Então veja, aqui a gente tem o Alexandre de Moraes, eu acho que aqui o Congresso não tem condições de regular a divisão ali dentro. Eu acho que vai caber ao Supremo Tribunal Federal. Agora veja, essa briga está tomando outras proporções, né? É o Império Norte-Americano, com essa posição. Você veja que o Musk está atacando o primeiro-ministro da Alemanha, o primeiro-ministro do Reino Unido. É uma ofensiva, assim. Teve resposta hoje da União Europeia, porque a Groenlândia é da Dinamarca, que faz parte da OTAN. Então acho que a gente está entrando num outro mundo. Então é fundamental que tenha alguma regulamentação aqui. Porque senão não tem outro caminho. Nós temos que apertar. Se eles saírem, paciência. O que não pode é a gente ser dominado por essa turma. Eles podem fazer qualquer discurso. Eles podem atacar a população LGBT, chamando doentes mentais, não acontece nada. São coisas que não dá para aceitar. Aqui uma discussão importante, que é a discussão da soberania nacional também. Veja, isso cai no dia 8 de janeiro. Eu fui dormir e acordei com esse tema Zuckerberg, a Meta e a fala provocadora do Trump contra o Canadá. Que veja, um país rico ali vizinho, falando em anexação. Sabe o que eu mais gostei hoje do dia todo? Foi da presidente do México. A Cláudia Sheinbaum. Cláudia Sheinbaum. Que ela fez uma exposição com mapa, falando da América Mexicana. A gente mostrou porque aqui. Você sabe, né? A gente mostrou aqui. Você Até sabe, a imagem, Rodrigo, se quiser ilustrar a imagem é muito boa, diga. Porque você sabe, Rodrigo, tem um presidente do México, Porfírio Dias, o presidente ditador lá atrás, que ele dizia, pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Você sabe que eles tomaram metade do território mexicano. Sim. E pior que eles tomaram, sabe o quê? A melhor parte, a Califórnia. Sim, podia ser mexicano. Era todo do México. Era mexicano, era do México. Califórnia, Arizona, Texas, toda aquela faixa. Eu fui ao São Francisco, que tem coisa mexicana lá, naquela região. É impressionante. Aquilo foi tomado em 1840 ou 48. Uma coisa assim. Mas eu acho que o senhor está fazendo um alerta que é muito importante. O Brasil não pode dormir no ponto, porque o discurso do Zuckerberg é dirigido a nós, sim, a dirigido à América Latina, especialmente ao Brasil, que é o país que tem maior uso per capita de internet, um dos maiores do mundo. Inclusive. Aquela decisão secreta era para o Brasil. Você sabe que hoje eu encontrei o Alexandre. Você sabe que hoje eu encontrei o Alexandre de Moraes lá nesse evento.
porque a gente tem que agradecer muito a ele a coragem de enfrentar aquela turma, essa história do golpe, esse debate também sobre as redes. E você sabe que estava o Randolph ali, e eu fui cumprimentar ele e dizer, ministro, e ele, você sabe que ele foi nomeado logo quando houve aquele golpe contra Dilma. Sim. Uhum. E ele entrou no governo do Temer ali, naquele momento. E nós, naquele momento, votamos contra ele. Se a gente for olhar hoje, o maior erro nosso. E aí ele brincou, poxa, Lindenberg, vocês ainda votaram contra. E eu disse, poxa, ministro, porque na verdade aquele era o momento... Como ia saber, né? Como é que ia saber? Mas na verdade eu quero me render aqui, porque eu acho que ele está jogando um papel para a democracia brasileira gigantesca. Eu acho que inclusive nós, às vezes, gente nossa, da esquerda, do PT, tem que se inspirar e tem que ter posições de coragem, de enfrentamento. A gente não pode ir cedendo em tudo. Então, Alexandre Moraes nisso... Tem que ajudar o ministro Dino nessa guerra contra as emendas, né, as emendas secretas e tudo isso. O pessoal do PT tem que ajudar o ministro Dino também nessa luta. Claro, eu vou estar lá agora na liderança, a gente vai estar participando, eu tenho o maior respeito, a gente com o Dino ali, a gente vai construir, vamos estar dialogando para tentar construir uma saída. O que aconteceu não pode continuar acontecendo aquilo daquele jeito. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, é um mundo novo, viu, pessoal? É um mundo novo que a gente está enfrentando e acho que a gente tem que ter coragem para enfrentar. E eu encerro dizendo que a briga mais importante para esse governo do Lula dar certo é esse enfrentamento com o mercado, que quer cercar o governo do Lula. Eles estão agindo deliberadamente para diminuir as condições do Lula governar, para diminuir o crescimento econômico, para impedir que tenham conquistas sociais. É essa batalha que eu considero decisiva. Você sabe que para 2026... fundamental é a gente estar bem com o povo. É o Lula estar bem, governar, melhorando a vida do povo. Eu acho que essa vai ser a grande batalha de 2025. Eu acho que 2026... pode falar, Chico. Deputado, não, e o mercado financeiro que tem mandado uns recados muito estranhos, né? Não sei se você viu a coluna do Merval Pereira, agora do final de semana... ele traz um recado do mercado financeiro com a expressão cavalo de pau, que o sentimento do mercado financeiro seria dar um cavalo de pau na política brasileira, no governo brasileiro, porque chegou à conclusão que com o Lula não vai ter conserto. Eu entendi, e está lá na coluna, que já que a gente está discutindo democracia hoje, eu entendi como um recado de um novo golpe. Eu achei absurdo, estranho, mas o Merval Pereira se prestou a esse papel de mensageiro desse recado muito estranho a essa altura. Não tenha dúvidas que é isso. Na verdade, a gente vive aqui no Brasil um processo de golpe permanente. Você lembra, Chico, que quando o Lula foi internado para fazer o exame da cabeça, na hora que teve o anúncio, a bolsa subiu, o dólar caiu. Eles estavam comemorando. Sim. Tem, na verdade, declarações de gente do mercado, tem um economista, André Prefeito, que dizia isso. Sim. A possibilidade do Lula não continuar como presidente. Acho que isso aqui é muito grave. Acho que a gente vai ter que ter coragem, porque, veja bem, a gente não pode cair na armadilha do mercado. Eles disseram assim, olha, tem que ter um pacote e tal. Aí o governo lança. Eu quero perguntar para vocês que estão nos assistindo. Vocês tinham alguma dúvida que eles iam dizer que era pouco? Eu não tinha. Então a gente não pode cair nesse jogo deles. Eles agora querem novas medidas. A gente tem que desconsiderar. Porque eles querem mais corte, sendo que o déficit ficou super perto do mínimo estabelecido. Não ficou perto do teto. Não, e ponto... quer mais corte para quê? E um ponto de juros anula todo o pacote quase. Um ponto de juros que sobe, você quase que anula o... Mata. É isso. Rodrigo, isso que você está falando, eu fico revoltado. Se tem uma coisa que me tira do sério, é ver esses analistas na Globo News falando desse negócio. Sabe quanto a gente está pagando de outubro de 2023 para outubro de 2024 de juros? 869 bi. Com esses 3 pontos a mais vai ser 1 trilhão. Sabe qual é a dívida do déficit primário que eles ficam fazendo esse carnaval? Esse ano vai ser, sabe quantos? 20 e poucos bilhões. É 2%. E eles ficam em cima disso. Corta do BPC, corta disso. Vai acabar o mundo. E é uma coisa proibida. Sabe que essa mídia toda aí, sabe por que é proibido?
eles não falam do impacto desses juros no crescimento da dívida. Sabe por quê? Porque é muita gente nesse Brasil ganhando dinheiro com renda fixa, renda atrelada a Selic. É muita gente. E é muita mídia na mão dos bancos também hoje em dia. Mas o problema é financeiro, é gente ganhando dinheiro. É muita gente ganha, sabe quanto? Taxa Selic 14%. Você tira a inflação, é o quê? Quase 10%. Sem fazer nada. Nada. Quem danado vai fazer um investimento? Abrir um comércio? É isso. Só abre quem não sabe. Os ricos mesmo não fazem investimento. Eles jogam em título da dívida pública, em renda fixa. Muito bem. É isso, eu quero... Obrigado, viu? Eu sei que eu passei o tempo. Não, mas foi ótimo. Foi. Olha, a audiência que subiu bastante, viu, durante a participação do deputado. Tô aqui acompanhando. Quase 20 mil pessoas nos É uma acompanhando conversa agora. que a gente quer ter, né? Isso. Um debate que a gente sempre quer Obrigado, ter. pessoal, Muito obrigado. importante. Eu garanto a vocês que vai ter muito enfrentamento na Câmara agora nesse ano. Opa! Vai esperar por isso. Deputado, obrigada pela sua presença, um prazer te receber. Um grande abraço, deputado Lindbergh Farias. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite.